agora que nós já temos 3 telas no nosso projeto, nós vamos fazer a navegação entre elas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu app.js, eu vou colocar o import, né? Eu vou usar aqui um import e vou trazer uma função de create stack navigator, né? Eu vou criar uma navegação por pilha, por stack. E quando eu uso arroba aqui, ó, significa que eu estou puxando um pacote de fora. Então, toda vez que eu tenho um pacote de fora, eu tenho que acrescentar ele no package.json. Igual a gente fez com o ícone, né? Na hora de desenvolver a nossa parte de produtos. Isso é a lista de produtos. Mas eu não preciso escrever na mão, né? O próprio Snack aqui já me informa, ó, React Native Stack não está definido nas dependências. Então eu vou adicionar aqui embaixo, ó, adicionar dependência. Ele fala aqui para adicionar um par de dependências do React Navigator Native, adiciono. Ele vai pedir um handler aqui, né, um comportamento, um safe content area e também um React Native Screens aqui. Essas dependências aí são o suficiente para que funcione a navegação de forma perfeita. Então nós temos aqui React Navigator Stack, Native, o Handler, o Safe Area Context e o Native Screens. Então com essas dependências prontas a gente já consegue continuar. Então eu vou colocar agora a nossa estrutura básica. E dentro da estrutura básica eu vou montar um contexto de navegação. Nós vamos falar de contexto em algum vídeo mais para frente aqui no nosso canal. Mas por enquanto a gente tem que entender o seguinte. A gente tem que abrir um navigator container. Navigator. Aliás, é navigation container. Quando eu uso um navigation container, ele é um contexto global, né? Que tudo que ficar dentro dele vai receber algumas variáveis de acesso, vão poder transitar dados, né? Dentro deles. E aqui então eu vou informar agora que tipo de navegação eu quero. Então eu quero uma navegação por stack, né? Stack.navigator. Onde eu defino um parâmetro initial name, aliás, initial route name, fecho aqui e fecho aqui, ó, stack.navigator, barrinha aqui no comecinho, pronto. Dessa forma, então, eu já tenho aqui a minha forma de navegar vai ser pela stack. E eu vou utilizar o Navigation Container para suportar essa navegação aqui dentro. Como é que vai ser isso aí? Cada tela agora vai ter aqui dentro um stack.screen. Stack.screen, no qual ele tem 2 atributos obrigatórios, que é o name e o componente. Esse componente é justamente aquele componente de tela que a gente está acostumado a utilizar. Então, com essa configuração pronta, né, eu tenho 3 telas aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, né, ó, dupliquei a linha. E eu sei que eu tenho a tela de produtos, que é um componente, ó. Eu tenho aqui a tela do CEP, que é outro componente. Ah, e aqui não é string, tá? Aqui é objeto. Aqui é um objeto. Eu tenho aqui um objeto. Fecho aqui o objeto. Aqui também é objeto. Pronto. E eu tenho a tela de login aqui dessa forma. Agora eu tenho que dar um nome para elas, um nome único, que eu não posso repetir. No nosso caso, então, eu vou fazer esse total sentido, ó. Login, CEP e produtos. Dessa forma. E no initial route name, eu defino o nome da rota que vai ser a primeira tela a aparecer quando a gente abrir o aplicativo. Que no caso vai ser o login, dessa forma. Agora a gente só está apresentando esse erro porque nesse mesmo arquivo, app.js, tem 2 export default, que nós não vamos mais precisar desse aqui. Esse aqui era para o exemplo da aula passada. Então eu tiro ele, né? Ele vai reclamar que o Navigation Container não existe, porque eu digitei errado aqui, ó. Navigation Container, aqui também está digitado errado. Navigation Container. E eu preciso declarar o Navigation Container
de importar ele de dentro da navegação nativa, né? Que eu acabei esquecendo aqui no começo, ó, que é esse objeto aqui, ó. É essa função aqui, ó. Então, Navigation Container. Isso vai fazer com que essa barra, né, a barra aqui em cima, ó, aquela barra nativa do Android e tal, ela apareça. E aqui vai estar o nome da tela que eu estou acessando, que é justamente esse nome. Se eu colocar aqui login com 3 N's, ó, eu tenho que colocar na rota inicial também. E aí vai aparecer aqui em cima, ó, login. Tem como mudar isso, que eu vou mostrar numa outra aula, num outro vídeo. E como que a gente faz para ir para as próximas telas agora? Para ir para as próximas telas, a gente vai precisar criar alguns botõezinhos aqui para colocar o evento de onPress, né? Porque o usuário vai clicar e vai pressionar para ir para a próxima tela. Então, bora fazer isso. Vamos pegar aqui botões. Então, vou utilizar aqui, vou pegar aqui um botão, e vou colocar um onPress nele, né? Que é o evento de pressionar o botão, igual o onClick. E aqui nesse evento eu vou passar uma Iron Function. Ou seja, ao clicar, ele vai executar uma função de linha, né? Uma função de seta. E eu vou utilizar agora aqui um elemento muito importante, que eu preciso colocar no construtor da função, aqui na passagem de parâmetros. Eu tenho que receber, né, da stack, dessa parte aqui, ó. Esse stack.screen, ele injeta para mim, na criação da tela, do componente da tela, ele injeta um objeto do contexto aqui, né? Então eu tenho que capturar ele utilizando um par de chaves e colocar aqui navigation. E esse navigation aqui vai ser o objeto em que, na minha Iron Function, ele vai ser clicado, ó, navigation.navigate, e vou passar o nome da navegação que eu quero. Então aqui eu quero ir para a tela de, aliás, eu já vou estar na login, eu quero ir para a tela do CEP, passar aquele nome da rota. E aqui eu vou colocar um title no botão, né, para informar o usuário que é para ir para a tela do CEP, dessa forma aqui. Então eu vou fechar o botão. Vamos ver se vai aparecer, ó. Então apareceu o botão aqui em cima, porque eu coloquei em cima da imagem, ó, ele está aqui. Então quando eu clicar aqui, ó, eu vou para a tela do CEP. E ele já aparece para mim aqui uma setinha, ó. E eu tenho que colocar esses botões em todas as telas para eu conseguir fazer a navegação. Não posso esquecer dessa parte aqui, né? E também eu não posso esquecer do onPress do botão, que é aqui esse nomezinho que tá aqui, né? Esse CEP, por exemplo, ele tem que bater com o nome que tá aqui, ó. Porque é por esse nome que é identificado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em todas as outras telas. Então eu vou pegar o código aqui no login, vou pegar todo esse botão, vim aqui no CEP, colar aqui em cima o botão, vou passar aqui também o objeto navigation. Pronto. Aí agora do CEP a gente vai mandar para produtos. E no produtos a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Deixa eu pôr o nome aqui dos produtos. Vou pegar o botão, vem aqui em produtos, aqui dentro do container. Vou colocar aqui. Vou escrever aqui em cima, eu tenho que importar o botão também. Então, button. Vou escrever aqui, ó, login, porque da tela do botão eu vou fazer o login. Claro que é um exemplo, tá? Não tá totalmente fora de contexto. Navigation aqui também, ó. Então agora do login eu vou para o CEP, do CEP eu vou para o produtos e do produtos eu vou para o login. Lembrando que quando eu montei uma pilha, né, uma stack de telas, então eu tenho a opção de voltar, ó, ou o voltar do dispositivo. Então eu clico aqui, ele vai voltando o caminho que eu fiz, ó, até a primeira tela. Então se eu ir clicando, eu estou empilhando uma tela em cima da outra. Depois eu vou retornando elas como se eu estivesse tirando as caixas lá de cima até a primeira caixa, né? Dá muito trabalho a gente ficar colocando todas as opções de navegação em tela por tela. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar um componente. Criando um componente fica mais fácil de a gente administrar esse tipo de interação entre as telas. Então eu vou criar aqui um componentezinho. Ele vai se chamar, criei aqui o arquivo no lugar errado. Tem que criar aqui nos componentes. Então, eu crio aqui navegação
navegação.js. E aí eu vou colar o conteúdo aqui do componente, ó. Eu já deixei aqui meio que pronto. Vou tirar aqui esse aqui que não tem na nossa navegação. Aqui eu vou utilizar uma outra forma de obter o contexto, porque como eu estou trabalhando com um fragmento, né, um componente que é um fragmento da tela, eu tenho que chamar a navegação, o contexto da navegação, de uma forma mais modular, que seria usando o hook, né, usando o gancho, que também a gente vai falar disso, e nós vamos criar os nossos ganchos de componente de contexto também. Então eu vou utilizar aqui, ó, ao invés de passar aqui, porque o stack screen ele não passa para componentes pequenos, ele passa apenas para quem está registrado como stack screen. E o nosso navegação não faz parte de uma das opções de navegação. Então a gente consegue obter o contexto por essa variável aqui, essa constante aqui, ó. Use navigation é a função que coloca aqui dentro pra gente. Esse carinha aqui é a mesma coisa, né, da tela que eu expliquei aqui, ó. Navigation, eles são exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu pego por injeção de dependência, né? Eu pego pela passagem de parâmetro. E aqui eu uso, né, a função que obtém o contexto. E o resto do código, né, ele fica igual. E eu tenho até um botão voltar aqui, ó. Quando eu uso navigation go back, eu retorno para a última para personalizar, né? Caso eu não queira utilizar a setinha daqui. E aí, para usar esse componente aqui, vocês já estão careca de saber. A gente vem aqui em todas as telas, né? Vou abrir aqui uma tela. Vou pegar aqui a tela do CEP. Aonde está o botão, basta eu colocar o componente. Navegação. Fechar ele aqui, né? E fazer o import. Import navegação from e buscar o arquivo. Ponto, barra, componente, barra navegação. Dessa forma. Aí, então, essa aqui é a tela do CEP, ó. Eu posso retirar aqui o objeto de navegação, né? Retirei. Vou fazer a mesma coisa aqui no login. Vou colocar o import no login, o import no produtos, né? No login, então, eu vou chamar aqui no lugar do botão, eu vou chamar a nossa tag navegação. Dessa forma aqui, ó. Eu tenho as 4 opções aqui que eu configurei. E eu também vou colocar essa tag na lista de produtos aqui. E no CEP nós já temos. Então o que acontece? Agora ficou bem modular, ó. Se eu quero, é lógico que do login não faz sentido eu ter o login aqui. Mas eu consigo, ó, produtos, eu vou para produtos. Depois do produtos eu posso voltar para o login, eu posso ir para o CEP e voltar até a primeira tela. Então é lógico que esse componente eu só demonstrei, né, a utilização dele para em algum caso específico, né, que você esteja desenvolvendo algum aplicativo, temos a opção de usar componentes aqui para menu personalizado.